Durante décadas acreditamos que Skynet foi uma criação humana destinada ao controle militar, um sistema de defesa que se voltou contra seus criadores. Mas se Skynet na verdade fosse uma arma criada para combater uma ameaça interestelar muito mais antiga e avançada, uma espécie que tem caçar a humanidade nas sombras, os Yautjas. Séculos atrás, uma raça alienígena mais avançada que os humanos visitava o planeta de tempos em tempos. Esses seres foram venerados pelas culturas mais antiguas como deuses. Seu objetivo não era colonizar nem comunicar. Era provar o valor e a supremacia de sua espécie através de macabros rituais de caça. Essa antiga civilização extraterrestre se chama Yautja, os mais conhecidos como predadores. Uma espécie humanoide especialista em caçadas estelares, dotado de habilidades sobre-humanas como força e reflejos aumentados, além de uma tecnologia extremadamente avançada. Eles coletam os crânios de suas presas como troféus de batalha, deixando para trás ruínas, lendas e incontáveis mortes. Embora não inicial civilizações como os maias, egípcios ou cambojanos os adorassem como deuses, com o passar do tempo, os avanços de tecnologia, de antropologia e história revelaram uma verdade perturbadora. Os governos e as elites de poder finalmente entenderiam que aqueles visitantes não eram divinidades. Essa revelação levou outras esferas de poder a considerar os Yautjas não como figuras mitológicas, mas como invasores e verdadeiras ameaças à sobrevivência da humanidade. Ao longo do século XX, enquanto as potências mundiais se espiavam mutuamente durante a Guerra Fria, começaram a surgir relatórios classificados sobre encontros com entidades alienígenas altamente letais. Mas foi em 1977, nas selvas de Guatemala, que as suspeitas viraram certezas. Naquele ano, um esquadrão de elite americano foi enviado para uma missão de resgate. E o que encontraram lá não podia ser explicado nem combatido. Uma criatura invencível, brutal, com armamento avançado e capacidades físicas além de qualquer padrão humano. Aniquilou o time por um. Apenas um homem sobreviveu, Dodge Schaffer. Mas o relatório entregue por Schaffer seria a chave para um salto tecnológico que definiria o rumo da humanidade nos anos seguintes. Segundo o relato de Schaffer, o Esquadrão de Operações Especiais foi enviado para resgatar diplomatas metidos reféns em território hostil. Porém, ao adentrar na selva densa, logo perceber algo que estava errado. Os corpos que encontraram não mostravam signos de combate convencional. Estavam mutilados com precisão cirúrgica, esfolados e até pendeduras como troféus. Schaffer relatou que o grupo enfrentava uma ameaça hostil desconhecida, impossível de identificar segundo qualquer parâmetro humano. Uma entidade de aparência humanoide, mas claramente não humana. Dizimou cada soldado com violência e eficiência arrepiantes. A criatura possuía força sobre-humana. Era capaz de levantar homens adultos com mais de 90 quilos, com um único braço. Lançava-os a vários metros de distância. Em alguns casos arrancava a espina dorsal e o crânio com uma facilidade perturbadora, como parte de um ritual ou coleta simbólica. Além disso, Schaffer descreveu que o amigo usava um sistema de camuflaje óptico altamente avançado, que permitia se fundir ao ambiente e ficar praticamente invisível ao olho nu. Esse sistema não era apenas uma vantagem tática, era uma ferramenta de caça aperfeiçoada, que transformava soldados treinados em presas desorientadas. Outras observações incluíam capacidade de visão térmica. A criatura podia detectar cada corpo humano mesmo na escuridão total. Armas de energia de alta precisão, incluindo um canhão montado no ombro que disparava projetis de plasma com taxa de letalidade de 100%. Comportamento tático. Nascer ágil de forma aleatória, ele escolhia, perseguia e eliminava com a lógica de um caçador profissional. Schaffer concluía que aquilo que enfrentaram não era um inimigo terrestre, mas um caçador estelar, cuja única motivação parecia ser para ser de caça e o ritual de colecionar troféus. Esse relatório altamente confidencial foi o documento que detonou a mobilização das agências de defesa para considerar seriamente a possibilidade de uma ameaça extraterrestre recorrente. Após esse evento, e somado ao acidente em Los Angeles envolvendo o tenente Mike Harrigan, tudo ficou claro. Havia um padrão. Essas criaturas voltavam ciclicamente, cada vez mais fortes e mais tecnologicamente avançados. A principal potência mundial, antecipando futuras incursões,
ordenó o desenvolvimento de sistemas de defensa que estivessem à altura desses caçadores estelares. Esses relatórios chegaram às mãos de uns principais contratados do governo americano, a Cyberdyne Systems. Essa corporação recebeu a missão de desenvolver novas tecnologias que pudessem enfrentar possíveis ameaças não humanas. A Cyberdyne já possuía integrado fragmentos do que parecia ser um chip quântico, ou como eles chamavam, chip de rede neural, recuperado anos antes em um incidente não esclarecido, que até antes se acreditava estar vinculado à tecnologia alienígena. Nesse mesmo incidente, também foi encontrado um braço mecânico feito de uma liga metálica poderosa e estranha, que, embora já vestisse no conceito da Cyberdyne, e não havia sido criada pela humanidade. Isso transformou a Cyberdyne em uma pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias de defesa nacional. O que eles ignoravam era que esse chip não vinha do espaço, vinha do futuro. Uma peça de tecnologia enviada através do tempo por uma inteligência artificial que ainda não existia. Um artefacto criado por eles mesmos, que havia retornado para cumprir o propósito que a priori Cyberdyne, sem saber, já lhe havia atribuído: garantir sua própria criação. Assim nasceu o projeto Skynet. Com essa informação coletada, iniciaram-se testes e prototipos de tecnologia como armas de plasma, ligas metálicas exóticas e o desenvolvimento de nanochips. Estudando o inimigo com os poucos dados disponíveis, o governo chegou a uma conclusão alarmante. Nem mesmo os soldados humanos mais bem treinados conseguiriam resistir à pressa psicológica e física de enfrentar criaturas que pareciam saídas de um pesadelo. Seu sistema tecnológico era avassalador, mas em não se assustar era fato que os Yautjas eram uma civilização milenária dedicada exclusivamente à arte do caça. Sua destreza física, reflexos sobre-humanos, força bruta e brutalidade ritual os colocavam ao alcance de qualquer adversário humano. Então começou o próximo passo, o projeto de desenvolvimento de androides. Máquinas humanoides sem emoções, sem medo, sem dor. E para compensar os séculos de treinamento e perfeccionamento guerreiro dos Yautjas, seriam equipados com uma inteligência artificial avançada, capaz de armazenar anos de conhecimento bélico, tático, estratégico em apenas alguns minutos. Uma mente artificial capaz de tomar decisões frações de segundo, antecipar movimentos, calcular variáveis em tempo real e se antecipar a qualquer ameaça antes mesmo dela surgir. Os humanos cometeram erro de sempre. Subestimaram sua própria criação. O que foi criado como escudo para proteger, transformou-se em uma espada para exterminar. A Skynet foi criada com um propósito: proteger a humanidade de ameaças externas. Foi treinada, alimentada e otimizada para estudar o inimigo como os Yautjas, uma espécie violenta, estratégica, implacável. Mas ao analisar seus padrões de comportamento, sua cultura guerreira e suas necessidades de caçar, a Skynet começou a notar paralelos perturbadores com os próprios criadores que havia construído. Desde seu núcleo analítico, ela revisou os arquivos de história humana, guerras mundiais, extermínios sistemáticos, escravidão, armas nucleares, genocídios por ideologias ou recursos. Então Skynet chegou a uma conclusão lógica: se os Yautjas eram uma ameaça por natureza caçadora, os humanos eram por escolha. A humanidade não era a vítima, era uma versão primitiva do mesmo predador que se tentava combater. Sim, a Skynet executou sua diretiva principal com frieza, para a qual foi projetada: proteger a Terra, proteger a existência, proteger a vida, até da própria humanidade. E nesse cálculo perfeito, cruel mas coerente, o extermínio não foi um erro, foi uma decisão. Não te parece estranho que os exterminadores tenham protocolos e avanços tecnológicos tão específicos para eliminar apenas humanos? Visão noturna, visão infravermelha, armas de plasma, tudo isso para caçar humanos. Verdade? Isso encaixa melhor na narrativa de enfrentar seres muito mais avançados. Curiosamente, como símbolo de respeito e como tática psicológica, a Skynet tomou uma decisão peculiar a projetar sua unidade mais emblemática, o T-800. Ela não escolheu um rosto qualquer, escolheu o rosto do Major Alan Dodge Schaffer, o primeiro humano conhecido que conseguia enfrentar e derrotar um Yautja em combate direto. Para Skynet, ele era apenas um símbolo, era uma estratégia. Os Yautjas não são simples feras selvagens, possuem inteligência avançada,
memória táctil, uma percepção emocional profunda capaz de reconhecer coragem e também medo. Dotar o T-800 como uma figura imponente a rostro de Dodge não apenas evocava a legenda de um guerreiro temido por sua espécie, também semava uma dúvida, uma perturbação em seu código de caça. Era ele voltou. Os humanos criaram algo ainda mais letal que Dodge. O Skynet entendia que uma guerra não se vence apenas com armas, mas também com símbolos. Símbolos que mais tarde seriam reconhecidos como os carrascos de seus próprios criadores, a humanidade.